O texto de Carnap, onde aparece de maneira mais, digamos assim, mais explícita, mais clara e mais contundente também esse novo critério de demarcação, o critério verificacionista de demarcação, é um texto de 1931. Carnap era um jovem, eu acho que eu já mencionei anteriormente, Carnap foi um dos poucos estudantes de Frege. E Carnap viu no trabalho de Frege, quer dizer, aquilo que estava surgindo na virada do século XIX para o século XX, que era a lógica de Frege, o desenvolvimento de uma linguagem simbólica para relações lógicas. Ele viu naquilo um instrumento muito poderoso de análise, né? Análise filosófica, que é o que Bertrand Russell também fez. Bertrand Russell viu na nova lógica que estava surgindo, né, no desenvolvimento dessas ideias da lógica, um instrumento muito poderoso de análise da linguagem, de tal forma a fazer certos problemas filosóficos desaparecerem, porque Russell, assim como Wittgenstein, né, assim como o próprio Frege, achavam que muito do que ocupava os filósofos, sobretudo os metafísicos, né, nessa virada do século XIX para o século XX, eram questões geradas na linguagem. A linguagem tinha um funcionamento um pouco esquisito e acabava criando entidades, acabava dando a impressão que existem entidades, que quando você procede a uma análise da maneira apropriada, ou seja, usando o instrumental da lógica, você vê que essas entidades desaparecem, né? Não existem essas entidades, é um puro efeito ilusório, né, gerado pela linguagem. Essa era a ideologia oficial do Wittgenstein, do Tratados, né? Ele diz no prefácio do Tratados, que é muito curioso, né? Um livrinho de 70 páginas, mas no prefácio Wittgenstein diz o seguinte: eu acho que nesse livro eu resolvi a totalidade dos problemas da filosofia. Um livro de 70 páginas, né? Imagina, Aristóteles escreveu dezenas de livros, Kant escreveu dezenas de livros, Leibniz escreveu tanta coisa que até hoje estão sendo publicadas, tem coisas inéditas de Leibniz, né? E Wittgenstein, em 70 páginas, ele diz que resolveu a totalidade dos problemas filosóficos. Mas é por quê? Quer dizer, Wittgenstein era megalômano também, mas o que estava contido aí no prefácio do Tratado não é megalomania. É porque ele achava que ele tinha encontrado a essência dos problemas da filosofia, né? Problemas filosóficos genuínos são problemas que dizem respeito à má compreensão da estrutura da linguagem. Ele achava isso, né? A gente fica confuso porque confuso com a estrutura da linguagem, né? E aquilo tem uma aparência de profundidade, mas quando você procede à análise adequada, aquela aparência de profundidade desaparece. Tá certo? Como, por exemplo, todo esse discurso, o exemplo que o Carnap gosta de usar é o discurso do Heidegger sobre o nada, né? É transformar no sujeito gramatical a palavra nada, sendo que a análise lógica apropriada da palavra nada, quais são os contextos em que ela pode aparecer de maneira correta, de maneira que seja significativa, faz desaparecer. Nada não é um substantivo, né? Então, o texto que Carnap, onde ocorre de maneira mais contundente esse critério verificacionista do significado, é um texto de 1931 chamado, né, tradução, a superação da metafísica através da análise lógica da linguagem, né? Em alemão, bonito, Die Überwindung der Metaphysik durch die logische Analyse der Sprache, né? Que é exatamente Carnap botando o instrumental da lógica para trabalhar, não no sentido de destruir a metafísica, né? Não no sentido de destruir, mas no sentido de mostrar o real status epistêmico da metafísica, né? Eu falei falamos no vídeo anterior que uma sentença tem significado para Carnap, o chamado critério verificacionista é que uma sentença tem significado se ela tiver um método de verificação. Primeiro,
Segundo, mais radical ainda, que o significado da sentença é o próprio método de verificação. É o próprio método de verificação. Tá certo? Então, sentenças que têm um método de verificação, você pode verificar, né? Você pode ir ao mundo e checar se elas são verdadeiras ou falsas, tem significado. Agora, a metafísica, pelo menos aquilo que Carnap chamava de metafísica, como frases tiradas de Heidegger, frases tiradas de Hegel, o espírito absoluto é a realização do sei lá do que, essas sentenças não têm um método de verificação. Né? Primeiro que ninguém é capaz de explicitar, ninguém é capaz de tornar claro qual seria a forma de verificar, checar se elas são verdadeiras ou falsas. Né? O nada nadifica, qual seria a forma de checar se ela é verdadeira ou falsa? Né? A história tende para o espírito absoluto, né? O estado é a realização do espírito absoluto ou da razão absoluta. Qual é a forma de verificar, qual é o método de verificação se isso é verdadeiro ou falso? Né? Isso você pode exportar um pouco para a metafísica, por exemplo, a metafísica de Berkeley, né? Que tudo que existe é espírito, não existe a matéria. Como verificar isso? Existe o materiômetro ou espiritômetro? Não existe. Tá? Então, como é que eu vou verificar se esse indivíduo que está aqui na frente de vocês é apenas espírito e não matéria? Não existe um método de verificação. Tá? Isso, um método de verificação com esses critérios. Né? Um método redução dessas sentenças, as sentenças protocolares, e cada uma das sentenças protocolares sendo imediatamente checada contra a realidade para verificar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então, boa parte daquilo que chamavam de metafísica, na época ou pelo menos aquilo que o Carnap estava focado, não tem verificação. Não existe um método de verificação. Né? Então, conclusão de Carnap, as sentenças da metafísica não é que elas sejam falsas. Veja bem, sentenças falsas têm significado. Tá? Eu sou o indivíduo mais rico do mundo, é falso, infelizmente, mas tem significado. Eu sou o maior filósofo do mundo, é falso, mas tem significado. Tá? Não é que as sentenças da metafísica sejam falsas, não é que elas sejam megalômanas, nada disso. Tá? Elas não têm significado. Porque não existe um método de verificação, não existe um método de checagem se elas são verdadeiras ou falsas. Tá certo? Mas assim também é, por exemplo, com boa parte das proposições da religião. Tá? Não existe, tudo ocorre pela vontade de Deus. Certo? Qual seria o método de verificação dessa proposição, ou dessa sentença? Qual seria o método? O que na realidade eu vou checar para ver se isso está ocorrendo ou não de acordo com a vontade de Deus? O que? Me aponte um evento ou um fenômeno que pudesse mostrar que a proposição é falsa, né? Ou pudesse mostrar que a proposição é verdadeira, ou que a sentença é falsa. Porque proposição já é um termo filosoficamente carregado, proposição já é o significado de uma sentença. Então, uma sentença como essa, tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus, né? Pelo menos numa certa interpretação, a interpretação mais teológica, mais metafísica, né? Ela não tem significado, né? De acordo com esse critério, o critério verificacionista. Né? É uma sentença que nós não somos capazes, não existe um método de verificação, é uma sentença que não tem significado. Veja que é diferente de sentenças, né, para as quais existe um método de verificação, mas nós ainda não temos condições de verificar. Nós ainda não temos condições, seja tecnológicas ou algo assim, de checar. Por exemplo, existe um número par. A seguinte sentença: existe um número par de grãos de areia no Saara. Tá? Ninguém na história da humanidade foi contar os grãos de areia do Saara, nem vai fazer isso. Possivelmente nunca ninguém vai fazer isso. Ninguém vai perder tempo contando o número de grãos de areia no Saara.
Mas eu sou capaz, vocês também, de especificar um método de verificação dessa sentença. Né? É fácil especificar. Vamos colocar os grãos de areia do Saara numa linha e contar. Né? E se for par, se for um múltiplo de 2 é par, se não for... Ninguém vai fazer isso, mas a gente pode especificar. Né? Ou existem habitantes, existe vida inteligente na galáxia mais próxima da Terra. Né? Possivelmente, nós não temos condições ainda de investir e ir lá checar isso, mas nós somos capazes de especificar um método de verificação, pelo menos em princípio. Né? Mesmo que seja narrando algo assim, se conseguíssemos colocar uma nave, em tantos milhões de anos ela atingiria aquela galáxia, e nós somos capazes de especificar um método de verificação. E se uma câmera fosse colocada em direção a tal e tal, se fossem detectados tais e tais sinais, então seria verdadeiro isso. E se não for verificado sinal nenhum, né, então nós somos capazes de especificar um método, mesmo que por limitações tecnológicas, ou limitações da vida humana, ou limitações da humanidade, da vida da humanidade como um todo, nós não sejamos capazes de implementar esse. Mas, em princípio, existe um método de verificação, né, de sentenças muito complicadas como essa da física, da astronomia, por oposição à metafísica. Veja que o indivíduo que está vos falando é puro espírito, não tem matéria, isso é inverificável por princípio. Não tem nenhum fato no mundo que você possa apontar que verifique isso. Né? O nada nadifica, não tem nenhum fato no mundo que você possa apontar que verifique ou falsifique. Né? Então, aqui está um primeiro critério de demarcação, quer dizer, falando de sentenças com significado, né? Versus sentenças que não têm significado. Tá? A metafísica, ela pode... O Carnap, nesse texto, que é um texto belíssimo, né? Ele diz, olha, a metafísica, na verdade, no fundo, parece que... Eu estou dizendo que ela não tem significado, mas não significa que ela não tem nenhum valor. Mas o valor que a metafísica tem para nós é um valor mais estético do que qualquer outra coisa. Né? Assim como a música... Né? Tem um valor estético, mas não é algo significativo no sentido de ser verificável a música. Né? Então a metafísica, o máximo que ela tem não é um valor epistêmico, não é um valor de conhecimento, né? Mas o valor que ela tem para nós é o valor estético. Né? Mas o Carnap diz, então os grandes músicos, Beethoven, por exemplo, ele é alguém muito mais honesto do que um filósofo metafísico, né? Porque o filósofo metafísico está produzindo coisas que no máximo têm um valor estético, mas achando que está produzindo conhecimento, ao passo que Beethoven sabe que ele não está produzindo conhecimento, ele está produzindo algo que tem um valor estético, algo que vai ter um valor psicológico para nós, um valor subjetivo muito grande. Né? Então, esse primeiro critério de demarcação que surge, que é o critério verificacionista, né? Baseado na noção de significado, então permite essa separação entre teorias científicas, que são aquelas teorias com sentenças, todas elas têm significado, é claro que além disso elas são organizadas num corpo sistemático, etc, etc, e coisas que não são científicas, né? Por exemplo, a metafísica ou a arte, né? O mito talvez é uma coisa intermediária, porque você pode dizer que muitas vezes o mito são sentenças com significado, tá certo? Mas que são falsos. Tá certo? Então talvez tem variedades de mito, tem mitos que têm significado, mas são falsos, você pode acreditar em coisa falsa, né? Ou o mito muitas vezes nem significado chega a ter, né? Quando você está falando de criaturas que não são especificáveis, ou criaturas muito estranhas demais para ter algum tipo de realização empírica, então aí o mito já não é mais verificável. Algumas situações o mito pode ser verificável, né? Tudo que existe no mundo, todos os seres vivos surgem de um único ser vivo, de um ser básico. Eu estou narrando um mito, né? E altamente provável que isso seja falso. Tem sentido, mas é falso, né?
Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui o primeiro critério de demarcação, que é esse critério cujo campeão foi Carnap, que é o chamado critério verificacionista, né, de significado, que gera uma separação entre ciência como sendo aquilo, conjunto de sentenças que tem significado, por oposição àquilo que não tem significado. No vídeo anterior, eu mencionei como um dos grandes artistas participantes desse movimento cultural, efervescência cultural na Viena, no começo do século XX, o pintor Paul Klee. Isso está errado, porque Paul Klee não era vienense e sim alemão, né? Eu quis dizer Gustav Klimt. Eu tenho certeza que todo mundo já viu o famoso, um dos quadros do Gustav Klimt, que é o Beijo, né? Esse é um pintor, o vienense do começo do século XX, né? Se eu continuar falando coisas erradas desse jeito, eu posso talvez até me candidatar a ministro da Educação no futuro. Bem, sumarizando o critério de demarcação proposto por Carnap, né? Não apenas por Carnap, foi proposto por Carnap, mas ele foi adotado, digamos assim, como a ideologia, entre aspas, oficial do Círculo de Viena, e é um critério de demarcação. Se vocês prestarem atenção, ele é baseado na noção de significado. Tá? Então veja que é uma separação entre ciência e não ciência, baseado na noção de ter ou não ter significado. Significado que é uma noção linguística, né? Uma noção que tem a ver com a linguagem, com a filosofia da linguagem. Eu falei para vocês que Wittgenstein falava do significado das sentenças, né? Então é baseado numa noção de significado, e veja que curioso, né? O significado de uma expressão, uma expressão só tem significado, em primeiro lugar, se ela tiver uma expressão, uma sentença só tem significado se ela tiver um método de verificação, ou seja, se tiver um procedimento para checar se ela é verdadeira ou falsa, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o procedimento de checagem se ela é verdadeira ou falsa é o próprio significado, tá? Quer dizer, é uma tese, aqui, digamos, é uma tese da filosofia da linguagem, né, que identificando o significado de uma sentença com um método, um procedimento, que é um procedimento, evidentemente, na maioria das vezes científico, né, para checar se ela é verdadeira ou falsa. Então, no caso de Carnap, esse critério verificacionista de demarcação, né, é ao mesmo tempo um critério de significado, tá certo? E ele está fazendo um elo entre a demarcação ciência versus não ciência com a noção linguística de significado, né? E ao mesmo tempo com a noção epistêmica, como nós verificamos, né? Como nós verificamos, tá certo? Como nós checamos se ele é verdadeiro ou falso. Então há uma conjunção desses três aspectos aí: ser científico versus não ser científico, portanto critério de demarcação, tem a ver com a noção de significado linguístico, portanto tem a ver com o funcionamento da linguagem, que por sua vez tem a ver com condições nas quais nós checamos alguma coisa, ou seja, tem a ver com condições do nosso conhecimento, né? Quer dizer, da possibilidade de vir a conhecer se algo é verdadeiro ou falso. Isso é o espírito do chamado verificacionismo. Carnap foi o campeão dessa tese, mas ela não se restringe a Carnap. Ela foi adotada por vários filósofos ao longo do século XX e, na verdade, é uma tese de inspiração kantiana, né? Para Kant, nós apenas podemos conhecer aquilo que nos é dado na experiência. Tá? Então, apenas aquilo que nós podemos verificar como sendo verdadeiro ou falso, né? Coisas que não são dadas na experiência, por exemplo, temas como a liberdade, aspectos metafísicos do mundo, se não são dados na experiência, se não existe um método de verificação, então nós não podemos conhecer, né? Então é uma ideologia, digamos, filosófica de inspiração kantiana. Mas então o resumão do critério o critério de significatividade de Carnap, que se reflete no critério de demarcação, é que existem apenas dois tipos de sentenças com significado, que são sentenças, portanto, científicas, que fazem parte da ciência. Umas são aquelas sentenças
que são empiricamente decidíveis, né? Ou seja, elas são uma composição lógica de sentenças atômicas ou sentenças protocolares, e cada uma dessas sentenças atômicas é diretamente decidível, né, pela confrontação com a realidade, né? Então são as sentenças empíricas, né, que são verdadeiras ou falsas em virtude de como o mundo é. Essas têm significado. Então, tem uma parede bege atrás de mim, isso é científico, isso porque isso é verdadeiro ou falso. Tem uma parede cor-de-rosa atrás de mim, isso também é científico, porque isso tem significado, existe um método de verificação. Tem uma parede azul atrás de mim, hoje não é verdadeiro, no vídeo anterior era verdadeiro, e portanto as duas, essa também é uma proposição, uma sentença científica, né? Então, em primeiro lugar, as sentenças empíricas, né, que podem ser verificadas, podem ser tornadas verdadeiras ou falsas pela realidade, pelo mundo, né? Mas também existe um caso limite daquelas sentenças que são verdadeiras, qualquer que seja a forma que a realidade assuma, né? Que são aquilo que nós falamos anteriormente de verdades necessárias, ou aquilo que Wittgenstein, para usar o vocabulário preferido de Carnap, aquilo que Wittgenstein chamaria de sentenças tautológicas, né? Sentenças tautológicas são aquelas que são verdadeiras independentemente de como o mundo se comporte. Por exemplo, tem uma parede bege atrás de mim, é verdadeira, né? Não tem uma parede bege atrás de mim, é falsa. Mas a seguinte sentença: tem uma parede bege atrás de mim ou não tem uma parede bege atrás de mim, essa sentença tem que ser verdadeira independentemente de como o mundo seja, tá? Hoje é verdadeiro que tem uma parede bege atrás de mim, ontem não era, né, quando eu gravei o vídeo anterior, mas a sentença tem uma parede bege atrás de mim ou não tem uma parede bege atrás de mim, como um todo, ela era verdadeira ontem, é verdadeira hoje e vai ser verdadeira sempre, tem que ser verdadeira em toda e qualquer circunstância, né? Tautologias são, por excelência, verdades necessárias, tá? Então, tautologias também têm significado, tá? Embora sejam casos, digamos, limite do critério de significado. O critério de significação qual era? Uma sentença tem significado se houver um método para a sua verificação, tá? Então, para sentenças necessárias, existe um método, que seria observar o mundo. Só que qualquer que seja a observação que você faça do mundo, qualquer que seja a observação, você vai ver que aquela sentença é verdadeira. Então, sentenças tautológicas também têm significado para o Carnap, assim como a negação de sentenças tautológicas. Se uma sentença tautológica é sempre verdadeira, a sua negação é sempre falsa, né? Seria aquilo que Wittgenstein e nós no século XX chamamos de contradições. Então, essas três classes de sentenças são as únicas que têm significado, né? Sentenças empíricas, né? Sentenças tautológicas e contradições. Toda a ciência empírica é composta de proposições de sentenças empíricas, né? Então toda ela tem significado. Toda a matemática e a lógica é composta, de acordo com Carnap, né? É composta de proposições, sentenças tautológicas, então ela tem significado também, né? Não tem ciência composta de contradições, mas uma ciência pode ser composta de negações de contradições, né? Então a contradição desempenha um papel, digamos, epistêmico interessante, importante, né? Mas essas são as três únicas classes, são as três classes, as únicas classes de sentenças com significado. A metafísica, né, não se inclui, as sentenças da metafísica não estão em nenhuma dessas três classes, né? Talvez alguém pudesse tentar argumentar que algumas proposições da metafísica são, na verdade, tautológicas. Se forem tautologias, então tem significado, são tautologias, né? Mas, olhando para proposições das sentenças da metafísica dessa maneira, que não são tautologias, né? Por exemplo, o nada nadifica, o ser absoluto é a culminação da razão absoluta é o Estado, por exemplo, não é uma tautologia, né? Mas não é uma proposição empírica, portanto, é o que o Carnap chamaria de uma pseudoproposição ou uma sentença. A expressão linguística disso é uma expressão sem sentido,
né? A metafísica seria, então, uma coleção de proposições sem sentido, né? Mas não apenas a metafísica, mas as proposições, as sentenças da arte também, né? Não existe uma forma de você verificar, aliás, nem existe propósito de você verificar a arte. A arte não é uma coisa que você vai checar se é verdadeira ou falsa. A função da arte é outra. A função da arte é expressar sentimentos, é a criação do belo. A função da arte não tem a ver, segundo a visão do Carnap, né? Não tem a ver com a produção de coisas verdadeiras, conhecimento, né? Conhecimento, claro, ligado sempre à verdade, né? Então, a ciência se limita, né, a uma teoria científica, se ela for composta ou de proposições empíricas, sentenças empíricas, ou de sentenças tautológicas, né? Ou de uma mistura das duas coisas, né? A maioria das sentenças, a maioria das ciências não são compostas apenas de sentenças puramente empíricas, mas elas misturam sentenças empíricas com sentenças matemáticas, porque a maioria das ciências, de alguma maneira, incorpora a matemática, né? Ela tem algum grau de matematização. Então, elas todas incorporam, em algum grau, sentenças tautológicas também. Nenhuma ciência empírica é 100% empírica, né? Em algum momento você tem que fazer inferências lógicas, em algum momento você faz cálculos matemáticos, né? Então, nenhuma ciência empírica é estritamente empírica, enquanto corpo de sentenças, né? Esse é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes propostas que apareceram ao longo do século XX para demarcação entre ciência e não ciência, né? A segunda proposta mais famosa que apareceu ao longo do século XX vem de um filósofo também, olha só, austríaco, né? Também de Viena. Carnap não era de Viena, Carnap era alemão, mas ele trabalhou bastante com o pessoal do Círculo de Viena, né? Ele participou do ambiente intelectual do Círculo de Viena, onde tinha vários outros filósofos, mas esse que propôs uma proposta em alguns aspectos oposta à de Carnap era um filósofo originalmente de Viena, que trabalhou em Viena, que é Karl Popper, que escreveu em 1934. Popper escreveu um livro chamado A Lógica da Pesquisa Científica, né? De Logik der Forschung, em alemão, onde ele expressa uma visão bastante diferente da visão de Carnap. Primeiro que Carnap, o critério de demarcação entre ciência e não ciência de Carnap é fundamentado num critério de quê? De significado, né? Esse é o espírito wittgensteiniano da proposta de Carnap, né? Porque Wittgenstein estava preocupado com uma coisa muito mais geral que a ciência, né? Wittgenstein estava preocupado com a linguagem como um todo, com expressões da linguagem e em que medida, em que consiste as expressões da linguagem terem significado. Então, a preocupação do Wittgenstein era muito mais geral, né? E a conexão entre linguagem, pensamento e mundo, etc., né? Mas esse espírito da critério de demarcação ser derivado, ser um filhote de um critério de significado que veio bater em Carnap, que veio veio de Wittgenstein para Carnap e para o Círculo de Viena, né? É de um critério de demarcação centrado ou focalizado na questão do significado. Ciência deve ter de ser aquilo que tem significado, enquanto não ciência, né? Onde cabe na não ciência essas várias coisas, desde o puro charlatanismo até coisas extremamente respeitáveis, como a arte, rituais culturais, etc. Mas nisso aqui, a separação entre a ciência e esse restante era dada em termos de um critério de significado. Popper vai rejeitar isso, tá? Popper vai buscar um critério de demarcação da ciência em termos de mecanismos dentro da ciência, de como é o procedimento, de como é o fazer ciência, né? É o que nós vamos ver no próximo. O texto que está na bibliografia do curso, o texto de Popper, é uma palestra que ele fez em 1953, né?
chamada Conjectura, foi traduzida com esse título, né? Conjecturas e Refutações, né? Onde ele expõe de uma maneira bastante didática, bastante pedagógica e também bastante biográfica, né? Mostrando como é que ele chegou àquelas conclusões, àquelas ideias, as ideias fundamentais de um livro anterior que ele escreveu na sua fase mais jovem, né? Se eu não me engano, em 1934, quando ele ainda estava na Áustria, ainda era um semi-participante do Círculo de Viena, semi porque ele interagia muito com os membros do Círculo de Viena, mas já estava, digamos assim, se independentizando, né? Já estava se separando filosoficamente dos membros do Círculo de Viena. Esse livro chamado A Lógica da Pesquisa, foi traduzido como A Lógica da Pesquisa Científica, né? Essa tradução do inglês, The Logic of Scientific Discovery, que por sua vez é uma tradução do alemão, que foi escrito em 1934, né? Die Logik der Forschung, onde ele expõe as ideias mais importantes e o restante da sua carreira, praticamente, é um desenvolvimento dessas ideias mais importantes, né? E a tese fundamental de Popper é que o que caracteriza a ciência, né, não é o critério de demarcação que o Carnap tinha fornecido, né, e tampouco é o método indutivo, quer dizer, tampouco é a realização de indução, mas é aquilo que o Popper chama, né, de falseabilidade das teorias científicas. Ou seja, uma teoria ela é científica se ela puder ser mostrada como sendo falsa, se existir essa possibilidade de que existe a possibilidade de que a teoria venha a ser falseada, venha a ser demonstrada como sendo falsa, né? Parece contraditório, né? Porque, claro, quando a gente está falando de ciência, ciência parece para nós aquilo que é um mecanismo privilegiado para chegar à verdade, né? O objetivo da ciência é a verdade, etc. Como é que alguém vai falar de falseabilidade, né? Como é que alguém vai falar que a essência da ciência é ser falseável? Então a ciência busca a falsidade? Não é bem isso. E esse texto, que é essa palestra, foi traduzida como Conjecturas e Refutações, né? Que ele fez, se eu não me engano, em 1953, é uma exposição pedagógica e interessante. Inclusive a motivação, né, ao longo da vida dele, das várias fases que ele passou para chegar a essas ideias, né? Então vale a pena a gente reproduzir um pouquinho o trajeto, né? O trajeto desse texto, né, dessa palestra. Mas o Popper começa, como eu disse, o Popper também era um entusiasta das ideias que apareceram na Áustria no começo do século XX, né? Como nós falamos alguns vídeos atrás, era um ambiente intelectualmente, artisticamente e politicamente muito efervescente, né? E isso vinha, em parte, em função da decadência do Império Austro-Húngaro, né? Era o final da dinastia Habsburgo, né? Quando você se você visitar a Áustria, se você visitar Viena, hoje em dia você vai ver a grandiosidade que era aquela dinastia Habsburgo, né? Eles imaginavam que fosse durar para sempre, e com a queda da dinastia Habsburgo isso trouxe uma série de inseguranças e as pessoas, é como se fosse uma série de valores, uma série de instituições desabando, né? Então fez com que vários intelectuais, artistas, filósofos, médicos, matemáticos começassem a se preocupar com noções de sentido de maneira geral, né? Sentido da vida, sentido da linguagem, se o discurso político tinha algum sentido, se era possível distinguir, né, dentro do discurso político algum discurso que fosse mais verdadeiro que o outro, né? Porque havia agitações políticas de distintos matizes, né? Desde extremismo nacionalista até o marxismo, também surgimento da ideia do Estado de Israel do Estado judeu, né? Apareceu nessa época na Viena, no final do Império Habsburgo, dos Habsburgos, né? Existe um livro
extremamente interessante do ponto de vista da história das ideias, né? Chamado Viena fin de siècle, em francês, né? Viena, fim de século, Viena fin de siècle, de um autor chamado, se eu não me engano, Karl Chorsky, né? Se você lançar no Google, você vai encontrar esse livro, independentemente da filosofia, independentemente da epistemologia, é um livro fascinante e ajuda a entender bastante o surgimento dessas várias correntes filosóficas no século XX, né? Boa parte delas ainda estão vivas, ainda chegam à influência para nós, né? Mas a contextualização intelectual e histórica do surgimento dessas grandes figuras, como Wittgenstein, como o próprio Popper, como Freud, e os grandes artistas da cultura austríaca, da cultura venense no final do século. Fechamos o parênteses. Tá? O Popper começa o texto narrando exatamente essa efervescência intelectual. Né? Ele era um jovem intelectual engajado em ideias políticas, ideias sociais, etc. E ele diz, olha, havia vários elementos muito novos e muito excitantes no ar. Né? Como já mencionamos anteriormente, era a recente descoberta, a proposta da teoria da relatividade, né, por parte de Einstein, mas mais do que isso, não apenas Einstein surgiu com a teoria, porque a princípio a teoria parecia uma maluquice, né, algo que se contrapunha à mecânica clássica, a mecânica de Newton, que era uma teoria extremamente bem confirmada, ajudou a construir pontes e aviões e navios, etc. Quer dizer, a mecânica de Newton pareciam ser os fundamentos da nossa racionalidade, né? Tanto é que Kant, a gente já falou aqui, que Kant considerava a mecânica de Newton como sendo uma ciência sintética a priori, né? Então parecia ser algo extremamente bem fundamentado, e se havia algum paradigma de ciência no mundo, era a mecânica de Newton. Então as ideias de Einstein sobre a relatividade, em particular a teoria da relatividade geral, né, que diz respeito à gravitação, etc., que o espaço e o tempo se deformam na presença de um campo gravitacional, parecia uma maluquice. Né? Então, o que chamou a atenção do mundo intelectual, não foi a proposição da teoria da relatividade de Einstein, né, mas sim o fato de que em 1919 foi feito um experimento que confirmou a teoria da relatividade de Einstein, da relatividade geral. Né? Era o famoso experimento realizado, o experimento de Eddington, falando de maneira muito, muito rápida, né? Isso, certamente a Wikipédia ou o Google vai te dar uma explicação melhor, mas a ideia é que uma das consequências da teoria de Einstein é que existe uma deformação do espaço, né, na proximidade de um corpo muito pesado, como o Sol, por exemplo. Né? E essa deformação do espaço faria com que os raios de luz vindo das estrelas se desviassem. Né? Então, ao atingir a Terra, passando próximo do Sol, ele sofre um pequeno desvio, né, porque o espaço foi deformado. É claro que durante o dia é impossível você observar isso, é impossível qualquer pessoa observar, porque o Sol é extremamente brilhante e você não vai observar que houve um pequeno deslocamento da estrela na proximidade do Sol. Mas durante um eclipse dá para observar isso, né? Se a Lua tampa o Sol completamente, né? O Sol vira uma mancha negra, então é possível você medir a posição das estrelas que no céu são visíveis próximas do Sol. Tá? E em 1919 foi feita essa experiência, foi feito um experimento, porque houve um eclipse, né? E foi visto, quer dizer, se a luz vinda da estrela atingisse a Terra dessa maneira, então a estrela seria vista nessa posição, mas na presença do Sol houve um ligeiro desvio do raio de luz, né? Então, para nós a estrela era vista nessa posição e não nesta. Ou seja, havia um pequeno deslocamento da estrela. A posição aparente da estrela era um pouco mais distante do Sol durante o eclipse. Né? Isso era exatamente o que era previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Né? Então, isso foi uma coisa extremamente impactante na época. Imagine só,
Né? Imagine só que uma teoria rival da teoria de Newton tinha feito uma previsão, né, que a teoria de Newton não faria. Ou melhor, a teoria de Newton faria uma previsão diferente, faria uma previsão oposta, né, que não haveria deslocamento do raio de luz, não haveria um deslocamento da posição da estrela, e a teoria de Einstein fazia a previsão de que haveria um deslocamento da posição da estrela. Então, o resultado desse experimento foi um impacto tremendo, né? É como se tirasse o chão debaixo dos pés dos físicos, né? Que durante 200 anos, 300 anos raciocinaram com um certo tipo de mecânica, com um certo tipo de lei da mecânica, e de repente descobri que as leis da mecânica correta eram de uma outra teoria, que não aquela, uma teoria incompatível com aquela. Essa é a primeira grande novidade que o Popper menciona no texto, né? E é muito bonito a forma como ele narra o impacto do experimento de Eddington sobre o meio intelectual da época, né? A segunda grande teoria que flutuava, que estava na cabeça de todo mundo, era a teoria marxista da história, né? Que no final do século XIX haviam feito várias previsões sobre a revolução social que estava para acontecer, e se você leu Marx, você viu que ele já estava prevendo a ocorrência de uma revolução social na Alemanha, a ocorrência de uma revolução social na Inglaterra, né, que era onde o capitalismo estava mais avançado, e assim por diante. Só que essas revoluções não aconteceram pelo menos da forma como Marx supôs que fossem acontecer, né? Mas o marxismo continuava extremamente vivo nessa época, né? Era ainda sob o impacto da Revolução Russa. Na Rússia aconteceu. Então era outra teoria extremamente, digamos assim, discutida, extremamente com muitos adeptos, né? Ainda em boa parte, né? A terceira teoria que estava no ar, que era também ainda era uma grande novidade na época, né? Causou uma sensação tremenda também, da mesma forma que a teoria da relatividade, era a psicanálise, recém-criada por Freud, né? E também uma grande surpresa, era uma teoria com muitos adeptos, né? Muito discutida. E o Popper menciona a psicologia individual de Adler, né? Sobre isso, hoje não possivelmente hoje a gente não fale tanto disso, na época deveria ter um peso muito maior, né? Mas eram, digamos assim, 4 grandes paradigmas que estavam no ar, né? Que era discutido pelo meio intelectual austríaco da época. E o Popper diz o seguinte: uma coisa surpreendente sobre a teoria da relatividade, né, que as outras teorias não tinham, de relatividade de um lado versus psicanálise, marxismo, psicologia individual, né? Uma coisa surpreendente sobre a relatividade que as outras teorias não tinham era que a relatividade tinha corrido um risco muito grande, né? O risco, a noção de risco, né, de ser colocada em questão. Por quê? Porque a teoria da relatividade tinha feito uma previsão de um evento particular e bem precisamente explicitado, ou seja, que a posição aparente da estrela deveria sofrer uma mudança durante um eclipse. Foram lá, observaram, e se a observação não tivesse dado certo, quer dizer, se não tivesse saído da forma como a teoria da relatividade tinha previsto, o que teria acontecido com a teoria da relatividade? Possivelmente hoje em dia a gente nem teria ouvido falar de Einstein, né? Ela teria sido jogada fora como sendo uma teoria falsa, tá? Ou seja, ela correu esse risco e naquele experimento, o experimento de Eddington, ela sobreviveu ao risco. Isso, Popper dizia, isso parecia não acontecer com as outras teorias, nem com o marxismo, nem com a psicanálise, nem com a psicologia de Adler. Elas não corriam riscos, tá? É muito difícil explicitar alguma observação, algum experimento que pudesse mostrar que a teoria seja falsa, tá? Vamos continuar no próximo.